Porque os gráficos são separados. Tem o gráfico da letalidade, por exemplo, que é esse que trata aí sobre as mortes. Vamos ver como é que ficou. Até a sexta passada ele só subia, 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 subia. Da sexta para cá, o que aconteceu? Ele estabilizou, ele caiu. E aí, depois vem o gráfico de infectados. Quer dizer, são gráficos específicos que fazem, de um modo bem simples, as pessoas entenderem o que está acontecendo com o Covid em Matão. Vamos lá, o primeiro gráfico, então. Bom dia, então, a todos e todas. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, tentando informar um pouco a população sobre como estamos o Covid aqui, mas então, né? Então, primeiro mostra três curvas, uma em vermelho. Ela mostra a quantidade que nós fizemos positivos até hoje, só que só os oficiais, só os PCR. E a gente vê que a gente chegou essa semana a 426 casos confirmados no decorrer desses últimos 6 meses, né? Em vermelho, que é a curva um pouquinho acima, são só os casos extraoficiais, ou seja, aqueles testes que estão sendo feitos em laboratórios particulares. E em amarelo, ele vai somar os dois e vai ver qual que é a real taxa de contágio que nós tivemos aqui em Matão. Então, nós chegamos a 1.190 casos ao todo. Então, a gente um número quase 3 vezes maior entre casos oficiais e casos totais, né? A gente vê até a tendência da curva, para quem não está nos assistindo, está nos ouvindo, a gente vê que a curva em amarelo, que é a de casos totais, ela está muito mais inclinada do que a azul. Significa que está crescendo muito mais rápido do que a gente imagina que está crescendo só olhando para os casos, para apenas os casos oficiais. É uma curva ascendente, né? Toda semana, nenhum momento ela estabiliza, né? O tempo todo ascendente, né, Isso Lucas? mesmo. Vamos para o próximo gráfico agora, Lucas. Eu tenho aqui o total de óbitos por Covid, o gráfico em laranja. Temos, então, 25 mortes. Nessa semana, completaram 25 mortes desde o dia 2 de abril, né? Nossa primeira morte foi em junho, né? E mais um óbito essa semana, completamos 25, né? Nessa semana, na verdade, foram 2 óbitos em relação à semana passada. A gente saltou de 23 na semana passada para 25. Então, já faz pelo menos 5 semanas que nós estamos registrando óbitos continuamente. E a última semana que nós não registramos óbito foi no final no meio do mês 9, né? Então a gente já está se encaminhando para o fim de outubro e, e a gente, todas essas últimas 5 semanas, a gente tem registrado pelo menos um óbito por semana. É bem Seguimos triste, né? muito triste, lamentável. Nessa semana tivemos um óbito masculino e feminino, né? Aparentemente, nós não temos mais os dados da idade das pessoas, informações, até por conta de segurança mesmo, mas pessoas idosas, né? Mais de 60 anos foram os óbitos. Agora eu estou na tela com a proporção de testes positivos pelo total testado por semana. Foi um número alto de testagem essa semana, né, Lucas? Essa semana ela se destacou em relação às demais dos últimos pelo menos 2 meses. A gente teve uma maior quantidade de testes realmente e ainda não é o suficiente, porque a gente vê que 3 meses atrás a gente chegou a 30, 40 testes a mais do que a gente teve essa semana, porém já é melhor que nos últimos 2 meses, né? Nós tivemos essa semana 94 testes oficiais, lembrando que esses são os testes PCR feitos em laboratórios já autorizados, né, certificados. E desses 94 testes que nós fizemos, a gente teve 28 positivos. Então a gente vê que esse número é o maior nas últimas 5 semanas. Então a gente veio de um número menor de testes e de casos confirmados também. E a gente percebe que quando a gente aumenta o número de testes, a gente também aumenta o número de confirmados. E isso é até intuitivo a gente pensar que é assim mesmo, porque se a gente aumenta a chance de eu encontrar pessoas contaminadas,
eu vou encontrar mais pessoas contaminadas. E a gente vê isso na curva de quantos novos casos a gente teve essa semana, né? Eu tenho observado que muitas pessoas estão realizando aquele teste para saber se já tiveram a Covid, né? Não só o teste porque estão com alguns sintomas, mas uma preocupação mesmo e o interesse em saber. Eu já tive Covid, tenho observado um aumento mesmo no número de casos, entre conversas mesmo, percebi isso, né, Lucas? Agora vamos para o último gráfico, os novos casos oficiais por semana em Matão, um gráfico em amarelo. E aí a gente vê no destaque, né, a relação dos casos que a gente teve oficialmente nessa semana, né? Então a gente vê que a última vez que a gente teve mais do que o número dessa semana foi no meio do mês 9, né? Então foi quando a gente teve 31 casos, depois nós tivemos uma baixa, voltamos a 25 e nas últimas 2 semanas a gente nem chegou a 20. E essa semana 8 casos. O que é de se esperar quando a gente testa mais mesmo. Então, eu não posso afirmar que foi muito pior, porque a gente não fez a mesma quantidade de testes. Então, eu volto a ressaltar que nós estamos no mesmo nível de preocupação, que ainda temos que nos manter atentos e ainda temos que nos manter as medidas de higiene, de precaução, utilizo de máscaras, sempre higienizar as mãos, de preferência com água e sabão, e se não tiver com álcool e gel, manter o distanciamento entre as pessoas e, na medida do possível, o isolamento também, né? Correto, Lucas. Na Irlanda, né, o Darcy até deu como manchete, foi fechado novamente o país, fechado todos os comércios, bares, restaurantes, e esperamos que aqui não tenha essa segunda onda como está tendo na Europa, né? Apesar desse número ascendente, né, Lucas? Exatamente. E eu queria aproveitar a oportunidade para eu fazer um destaque de um ponto que não é específico de Matão, mas todos nós do Brasil precisamos desse tipo de informação. A gente vê que, se a gente faz uma comparação em relação à história da humanidade, a invenção das vacinas propiciou a gente uma expectativa de vida muito, mas muito maior. A gente saltou de 40 anos de idade, de 50 anos de idade de média de expectativa de vida, para hoje quase 80 anos. E isso se dá, sim, através das vacinas. Então, para você que é jovem ou para você que é mais idoso, tem mais idade, eu garanto que tem alguma história na família ou de algum conhecido, de 2 gerações atrás, de crianças que, irmãos de um avô, irmãos de um tio mais velho, que infelizmente vieram a óbito por doenças que hoje já são praticamente erradicadas. Erradicadas, né? E a gente está vendo agora, uma revolução histórica, a gente pensar que o surgimento de uma vacina está se dando em mais ou menos 1 ano. É histórico isso. E isso se dá porque o mundo inteiro está procurando uma vacina para uma pandemia. E a gente alia isso com as novas tecnologias que a gente tem. Então, eu falo com segurança e com informações que os cientistas têm passado. Quando a vacina sair, ela vai ser segura. Então, a gente está vivendo uma onda de negacionismo, de falar que a vacina, eu não vou tomar tal vacina. Eu garanto, eu vou tomar a primeira vacina que eu tiver. também tomo e não quero nem saber de onde vem. Desculpa, eu vou com todo respeito aí por quem está tornando a coisa ideológica, eu não vou entrar nessa discussão, cada um sofre o impacto aí do Covid ao seu jeito e reage ao seu jeito e eu respeito todo mundo. Mas, eu disse aqui outro dia, vou repetir outra vez. Eu tinha, aos 30 anos, uma miopia de 8 graus. Era muito forte, Lucas. Incomodava muito, óculos muito pesado, era terrível. E eu leio muito, né? Quer dizer, a profissão exigia já muito disso. E aí eu fiz, naquela época era muito nova ainda a técnica da cirurgia de miopia. Fiz com o doutor Antônio Jorge, lá de Ribeirão Preto, que é um grande nome da oftalmologia. Foi ele que fez a cirurgia para mim. Eu nunca mais tive miopia. E aí tem outro problema de visão aqui, de óculos de correção, mas não mais miopia, né?
E aí o que acontece é que o cara que descobriu essa cirurgia, para o mundo inteiro usufruir, foi um soviético. A época mais comunista impossível, né? Na época era a maior representação mundial do comunismo. Foi ele que inventou, todo mundo já fez. Quem é da direita, da esquerda, que precisou fazer cirurgia, fez e nem sabe, né? Foi um comunista que descobriu. Ora, sabe o que aconteceu de lá para cá? Esse cara continuou, se ele tá vivo ainda, não sei, mas ele continuou comunista. Eu nunca fui comunista, não sou. Ele continuou comunista, só que ele sarou minha vista. Entendeu? Se não falar pra ninguém que uma vacina que é eficaz, comprovada, for da China, sei lá da onde, o cara toma. E aí? Então, sabe, não há espaço para isso. O vírus não tem tendência ideológica, ele pega todo mundo. Ele não tem escolhido, né, Décio? Um dos que mais negavam foi sepultado ontem lá, o senador lá. No começo da pandemia ele dizia que isso aí é uma palhaçada, tal, ele desdenhou, ironizou e tudo mais. Morreu. Sabe? Não é assim, né? Então, todo respeito por quem quer politizar o assunto, mas nós estamos falando de vidas humanas. Para. Não mistura as coisas, ideologia, coisas... eu não quero, porque eu tô sei lá como é que seria a expressão nesse caso. Eu tô colocando no terreno da ideologia esse assunto e tal. Tá, parabéns a você, mas me dá o direito de achar que se for eficaz também, não importa de onde vem. Se for eficaz, eu não tô nem aí com quem que foi que inventou, pô. Até porque, meus amigos, a produção é feita num instituto, que é o instituto que abastece o Brasil inteiro, ó. E renomado no mundo. De outras vacinas que nós tomamos. E você sabe de onde veio a fórmula? Das vacinas todas que nós tomamos, fabricadas aqui no Butantan. Você não sabe, você não sabia. Não curou? Que agora tem que ser essa frescura de ficar discutindo uma babaquice dessa para um assunto tão grave? Então, tudo bem, cada um faz o que quiser da vida, a hora que sair. Para mim pode ser de Oxford, da Casa do Chapéu. Contanto que a eficácia seja comprovada, mas tomo mesmo, né? E com todo o respeito por quem não quer tomar. Problema de cada um, né? Eu tomaria. Né? Tomaria porque acontece que a minha família, eu tenho meus filhos, meu neto, outro neto ou neta que vem por aí, meu pai, minha mãe. Quero curtir essa gente. Agora, se uma gotinha lá de um remédio veio da Casa do Chapéu Futebol Clube, se veio da Tailândia, claro que eu não tomaria um negócio duvidoso, né? Ninguém faria isso. Mas uma vez comprovado eficaz, gente, vamos parar de preciosidade, né? O mundo tá muito fresco, né? Tá ficando sem graça, muita frescura, pô. Tudo tem que ter frescura. E no fim da história, o que eu vejo nessa briga, se vocês me desculparem dizer, tá todo mundo já pensando em eleição daqui 2 anos. Pô. Não podemos misturar eleição com vida humana, pô. E podem trabalhar lá, bacana, tem que ter candidato daqui 2 anos mesmo. Eles têm que cuidar lá da campanha dele e tal. Mas misturar um assunto desse, eu acho que não tá certo. Sem paixão, eu digo isso. Eu acho que não tá certo. Sabe? Não tá certo esse negócio, não, viu? Agora, se você acha que tá, não, tá certo mesmo, parabéns a você, é o seu modo de ver as coisas aí. Eu não mudo o meu pensamento aqui, respeito o teu, então vamos combinar assim? Vamos lá? Só que é bom lembrar o seguinte, agora, não se trata de um negócio que eu faço o que eu quero com a minha vida. Você estará decidindo o que você vai fazer com a vida dos outros também, entendeu? Porque o vírus não se encerra em você, ele passa de você passa para os outros. Então a tua decisão não é uma questão de livre-arbítrio mais. Eu decido por mim. Não, senhor. O vírus é tão infernal que ele nem tá aí com você. Ele pega você e de você ele pula pro outro. Você tá entendendo? Então você tá decidindo o destino dos seus filhos e quem convive com você, teu pai, tua mãe. Quando você diz assim, eu não tô nem aí, eu não quero saber, você tá dizendo o seguinte, eu quero que minha mãe, meu pai, meus filhos, todo mundo se dane. Porque o vírus não para em você, ele continua. Através de você. Você é portador. É muito grave, viu, o que está acontecendo aí, para ser brincado aí com essas pataquadas aí de campanha eleitoral. Pô, para com isso. Vamos levar esse negócio mais a sério, não?
Bom, vamos lá. Um grande abraço a você, viu, Lucas? Até a próxima, sexta-feira que vem. Até mais, muito obrigado. Até semana que vem. Até.